Olá! Hoje eu convido vocês a refletir sobre um filme muito famoso, muito conhecido, uma história assim que eu acredito que vocês já conhecem, O Pequeno Príncipe. E ele é um filme, eu assisti agora a versão de 2015, que na verdade a tradução dele ele está como O Príncipezinho, mas é a releitura, né, do Pequeno Príncipe. Essa versão é uma versão com uma animação computadorizada que foi feita na França, né, com o autor Mark Osborne. Eu indico assistir esse filme com as crianças, inclusive mais de uma vez, porque ele passa vários conceitos e aí é possível, assim, por mais que você não esclareça esses conceitos para a criança, eles estão sendo transmitidos o tempo todo. Então, de repente você assiste com a criança e aí daqui alguns meses você torna a assistir e você percebe que a criança prestou atenção numa outra parte, que ela teve um entendimento maior. O que acontece com a gente também, né? Que muitas vezes nós lemos um livro e aí na releitura, na segunda ou na terceira vez, nós percebemos coisas assim que antes nós não demos tanta atenção. Então eu recomendo vocês assistirem mais de uma vez com as crianças. Principalmente porque a criança ela tem o hábito, né? De sempre assim ver várias vezes o mesmo desenho, ouvir a mesma história. Então, o filme, ele aborda vários temas. Eu vou colocar aqui embaixo parágrafos com os seguintes temas: a imaginação versus a limitação, como que o filme aborda a questão da morte, que o filme trata também dessa questão, o parágrafo essencial, que ele fala assim o que é essencial, a parte dos personagens e outra parte do essencial referente às estrelas, tá? Então vamos lá, olha só. A primeira parte do filme, o filme ele começa lidando com essa questão da imaginação da criança. Então o Pequeno Príncipe ele pede um desenho de um carneiro. E na primeira vez que o amigo dele faz o carneiro para ele faz assim, exatamente um carneiro. E aí o Pequeno Príncipe fala que não está bom. Por quê? Porque não é o carneiro da mente dele que ele está imaginando. O segundo carneiro também, ele encontra assim, ele não se identifica, não é o carneiro que ele se identifica. E o terceiro carneiro, que é aquele que vem com a caixa, é o carneiro que ele se identifica. Mas por quê? Aqui você percebe que é nessa questão que foi colocado que ele pode encaixar o carneiro da imaginação dele naquela caixa. Então aquela caixa ela representa a liberdade de pensamento dele. E o adulto ele colocou assim sempre a ideia já pronta, a representação que ele tinha. E aqui agora tem uma questão assim: por que o adulto ele ficou então já com essa limitação da imaginação, de sempre colocar algo restrito, de olhar para um objeto e ver sempre a mesma forma? Vamos supor, naquele desenho lá que ele enxerga o chapéu, ele não vai além. Por quê? Ele vê sempre assim muito restrito. Uma das possibilidades para ele ter ficado assim é porque o adulto ele vai se encaixando sempre em caixinhas e ele vai em moldes de acordo com a expectativa do que se esperam dele. E cada vez que ele vai se encaixando, ele vai limitando a sua capacidade de imaginar. A sociedade ela acaba fazendo isso, colocando sempre regras. A pessoa vai se encaixando sempre, vendo o que eles esperam de mim e não a forma que eu gostaria de me colocar. E aí ela vai se diminuindo no molde que foi dado para ela. Isso é muito visível no filme, naquela parte que a menininha ela vai na escola fazer a entrevista.
E ela tá muito preparada para aquela entrevista. E aí mostra aquelas pessoas que estão avaliando ela como o que eles vão julgar. E realmente eles têm aquela imagem assim de pessoas assim, são rígidas, são aquela cena bem assim forte. Então mostra muito ela com o julgamento, ela tem que se encaixar do que eles estão esperando. Então é isso que vai limitando e formando um adulto cada vez mais restrito quanto à imaginação, certo? A próxima parte do filme, muito assim interessante, muito marcante, é a questão do cativar, que ele expõe de uma maneira tão bela, tão marcante. E mais de uma vez no filme. A primeira vez que é a questão da rosa e a segunda vez que é na questão da raposa, que a raposa, ela coloca essa questão do cativar com todas as palavras mesmo, fica nítido essa relação, né? Então começa assim, o Pequeno Príncipe, ele mora no planeta sozinho, de repente ele vê o início, caiu uma sementinha, aquela sementinha começou a germinar, e aí ele já começa a cuidar para que ela germine, para que ela cresça. Então ele começa a desenvolver um carinho, porque ele dá atenção, ele olha todo dia se ela tá crescendo, ele vai tomando os cuidados, até que um dia surge a rosa. E a rosa, então, eles começam a criar vínculo, né? E aí, só que a rosa, ela também demonstra a relação da questão do relacionamento com as outras pessoas, no sentido assim. A relação dele com a rosa, no início, era algo maravilhoso, era algo assim muito simples. Só tinha a parte positiva. Só que depois, no desenrolar, a rosa ela começa a exigir certas coisas. Então, mas por que a rosa começa a exigir certas coisas? Na verdade, vai surgindo necessidade. Ela vai desenvolvendo essas necessidades. E ele fica meio confuso, porque antes ele estava numa posição assim, sozinho. De repente a rosa se mudou, transformou o mundo dele para o bem. Ele encantou ele. Só que dali a pouco a rosa começou a virar um problema para ele, porque cada vez tinha mais questões para resolver, Só que o que acontece? Assim são os relacionamentos, eles vão amadurecendo, eles vão surgindo novas situações, não é verdade? Então aqui aborda uma questão muito interessante. E aí, diante dessa situação, o Pequeno Príncipe resolve então sair. A rosa fica, mas ele sai, ele vai conhecer outros planetas. E nessa saída, ele acaba indo para um planeta Terra. E aí ele conhece a cobra. A cobra começa então a conversar com ele, e aí ele pergunta: mas cobra, aonde estão os homens? Porque eu estou achando aqui tão solitário. E aí a cobra fala assim para ele que os homens também estão solitários. Entre os homens também há solidão. Aqui é muito legal. Ela coloca assim que estar em meio de várias pessoas não significa estar preenchido. Que tem aqui entra a parte do cativar também, não é verdade? E nesse desenrolar da história, mostra a menina com o aviador que também estão se cativando. Então, paralela, né, no filme já mostra o tempo todo eles assim evoluindo a amizade deles, cada vez mais eles criando vínculos, brincando junto, eles estão se cativando, certo? Aí agora o Pequeno Príncipe, ele conhece a raposa. E a raposa, logo no primeiro diálogo, o Pequeno Príncipe fala assim: raposa, vem brincar comigo? E ela fala: não posso. Não me cativaste ainda. Então aqui exatamente ela coloca a relação da necessidade do poder de cativar. Aí ele coloca então, e o que significa? E ela coloca, significa criar laços, dar valor. Sem isso, eu sou igual a outras 1000 raposas.
Ou seja, ele tem que dar atenção para merecer a atenção. Criar laços. Serás para mim um único e eu serei para você única depois que cativares. Legal, né? E aqui então, ele descobre um jardim com milhares de rosas. E aí nessa hora ele fica decepcionado, porque ele coloca assim: mas a rosa me garantiu que ela era única. E aí a raposa responde para ele que ela era única porque ela era dele. Então que aquela lá que era a rosa dele, por mais que existissem milhares, somente aquela lá que era dele. Então que aquela lá era a tua rosa. E aí coloca assim que o que fez aquela rosa virar tua rosa foi o tempo que você dedicou a ela. Que ele aguou, que ele deu atenção, deu carinho. E aí então ela fala para ele voltar pra rosa. E aí ele lembra dela e sente assim todo aquele carinho, né, que ele ainda tem por ela. E aí aqui nessa hora a raposa ela dá um segredo de presente para ele, muito importante. Um segredo assim, ela fala: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Essa frase aqui, ela tem um significado maravilhoso. E aí, depois, ela torna a se repetir. E aí, logo após que a raposa fala isso pra ele, da questão do essencial, mostra no filme a menina, a mãe se desentende com ela, né? Fala pra ela que ela não vai mais ver o amigo e que ela tem que dar atenção ao que é o essencial. Ela tem 2 semanas, porque o prazo é curto para ela poder passar lá na prova da escola e que nessas 2 semanas ela tem que realmente se dedicar ao que é o essencial. Só que agora fica a questão: e o que é o essencial? A visão da mãe ou a visão da menina? Porque cada um está tendo uma coisa como essencial. Inclusive, fica muito nítido quando a menina está estudando, chega em 2 semanas, chega o aniversário dela. E o aniversário dela é algo assim, que tem um simbolismo muito grande. Quando ela acorda, tá em cima da mesa, ela está sozinha, só com um bolinho lá, um presente que ela ganha todo ano e que não tem significado nenhum aquilo para ela. Que ela pega, coloca no armário e lá tem o mesmo presente de vários anos. Ou seja, o que aquele presente representou para a vida dela, para o aniversário dela. Aquilo lá foi o essencial. Então nessa hora aparece essa cena que acaba sendo assim bem marcante. Então a menina, ela resolve a entrar em contato de novo, que ela tinha distanciado por 2 semanas com o aviador. E aí ela tá desesperada, ela tá se sentindo assim sufocada e ela quer encontrar o Pequeno Príncipe com o aviador, porque ela aquele momento, ela encontrar o Pequeno Príncipe é ela em busca de novo da imaginação dela. Então ela quer de volta aquilo, né? Que ela estava assim tão feliz com a imaginação dela solta. E aí o que acontece? O aviador passa para ela que não é possível ela ir em busca do Pequeno Príncipe, porque ela iria estar fugindo da vida dela. E aí ele coloca o que aconteceu com o Pequeno Príncipe. Então aqui ele começa a contar o final. E aqui ele começa a abordar a questão da morte, mas de uma maneira muito assim, muito especial. Ele cita a morte, ele compara a morte no filme como o corpo sendo como uma colcha velha, que não vai mais precisar, né? Mas que o Pequeno Príncipe, ele foi para algum lugar que ele só não precisa dessa mantinha. Então essa mantinha ficou aqui, mas ele ainda continua existindo. Ou seja, e essa mantinha, né, o corpo, ele está aqui, mas que na verdade ele é muito mais do que o corpo. Então nessa hora ele coloca a questão da morte, dela não ser o fim,
de ser apenas assim uma transformação, de ser apenas uma evolução, de ir para algum lugar que não precisa mais dessa parte, mas você está assim evoluindo e não mais como um fim. Só que, mesmo dessa forma, no primeiro momento a menina fica arrasada. Ela fica assim, decepcionada, e aí ela não quer mais saber do Pequeno Príncipe. Então ela meio que se distancia novamente. Só que depois, quando ela vê ele partindo também, ela chega em casa, tem a cena que ela vê o aviador partindo, porque ele está sendo levado de ambulância para o hospital. E aí ela sabe que ele também vai ter que ir. Ele colocou que o Pequeno Príncipe não pôde levar ele, que ele, quando partir desse mundo, não ia poder levar ela, porque era uma coisa que ele tinha que fazer sozinho. Então, quando ela vê ele partindo, ela meio que modifica essa relação que ela tava de não querer mais esse contato com o Pequeno Príncipe, com esse mundo da imaginação. Ela busca isso de volta de uma maneira que agora ela é ativa, ela não é mais assim, ela não tem mais uma visão assim passiva, ela não fica mais assim dependendo dele e da imaginação dele. Ela já desenvolveu que agora é a partir desse momento que é ela que começa a criar e a imaginar. E aí, agora que ela despertou o poder nela da imaginação, que até então ela precisava dele, e agora ela despertou nela esse poder todo, ela começa a imaginar tudo aquela história que ele já passou para ela, só que no contexto dela. E aí tem o policial, que o Pequeno Príncipe ele coloca assim sobre o rei, né? O policial, ele é o homem vaidoso do planeta, aquele que precisa sempre de palmas. Depois ela encontra o rei, só que o rei também, ele não está lá no planeta, ele está agora na imaginação dela, no contexto dela. Ele está no elevador. Por que ele está no elevador? Que ele representa a pessoa que decide se leva ou não ao destino que elas querem, e até chegar ao Pequeno Príncipe, que ela encontra ele também. Só que quando ela encontra ele, ela tem que resgatar ele da memória, ela tem que lembrar ele de quem ele é. Por quê? Ele tá um adulto que não tá mais com a imaginação. Por quê? Porque ele foi se encaixando, se moldando e ficou sem o poder da imaginação. Aquele poder, ele perdeu. Por isso, já que se ele não tinha mais poder da imaginação, ele já não sabia mais nem quem ele era. De tanto se encaixar, ele foi perdendo a essência dele. Mas, aqui nessa parte, ele coloca que ele é um homem muito ocupado. Ele é essencial. Por quê? Porque ele está trabalhando. Então, ele coloca assim, fundamental estar trabalhando, que isso é o essencial. Inclusive ele cita que ele é tão essencial que ele não tem tempo para certas coisas. Ele não tem tempo. Pausa para o filho. Então ele coloca que ele não tem tempo nem para os amigos, de tão essencial que ele é. E aqui é usada até uma frase que é colocado assim, ó: qualquer coisa não essencial deve se tornar essencial. E eu entendo sobre duas perspectivas, dois significados para essa frase. Gostaria até que vocês colocassem aqui, essa frase. Vou repetir ela, o que vocês entendem também. Qualquer coisa não essencial deve se tornar essencial. Então, uma das primeiras coisas, o filme ele mostra a imagem assim, de brinquedos sendo meio que entra na máquina para virar uma coisa essencial. No caso, assim, o clipes, grampo, essas coisas, que são tudo coisas referentes a trabalho.
Então aqui, ele coloca aqui, são importantes, mas... Então aqui tem a questão assim, de você só gastar o seu tempo com as questões que são importantes. Só que isso ele já é definido, essas coisas que quem define o importante ou não, eu vou colocar como se fosse assim um sistema, a sociedade que a gente já está inserida que acaba definindo isso. Isso já é definido por quem controla. E aí você tem que dedicar o seu tempo, o seu jeito, da forma que eles esperam. Então aí entra aquela relação da expectativa, de você se encaixar no molde, na caixinha, no molde. Para você ser importante, você tem que atingir preencher certas expectativas. E aqui entra também uma parte que é assim, o sistema, como que é escolhida essa parte? Então aqui entra também a relação de como que é feita essa escolha do importante. Que há um certo assim, vamos colocar como controle do que seria esse importante. O sistema ele define certas coisas como importante para se vender mais. Ou para valoriza como importante, como algo essencial, o que eles querem, certo? Nós vemos isso assim na questão de alguns produtos, de marcas. E depois o filme aborda essa questão também. Ele é logo no final ele fala assim que ele encontrou uma forma que as estrelas elas não eram importantes. Só que agora elas passaram a ser importantes. Porque ele encontrou uma forma de ter uma função às estrelas. E as estrelas aqui no caso, elas são as pessoas. Ela é como se estivesse usando assim a energia vital da pessoa. E não só a energia vital da pessoa e a energia do tempo da pessoa. Então ele pega as estrelas. E aí, vamos supor, lá ele coloca na máquina e aí ele mostra então todo o funcionamento do sistema voltando a funcionar com a corda total. Então é como se estivesse caindo a energia, o sistema estivesse produzindo pouco. E cada vez que ele pega uma estrela e coloca naquela máquina, o sistema a engrenagem começa a funcionar novamente. E essa estrela seria então as pessoas. Por quê? Agora tem a ver, eu enxergo essa parte das estrelas, tipo assim, até uma crítica com essas novas empresas, assim, questão da tecnologia, porque eu costumo dizer assim, que tudo aquilo que você não paga, você é o produto. Se você não tá pagando, é porque você tá sendo o produto. Porque em questões assim... de como usar o seu tempo, de como eles estão induzindo nós a usarmos o nosso tempo e a nossa cabeça. E quanto mais a pessoa ela está, eu vou colocar como alienada, mas não seria bem esse termo, mas quanto mais a pessoa ela está assim acostumada com certas coisas, fazer aquilo no automático, ela não reflete muito sobre o impacto que aquilo está causando na vida dela. Então ela não vê quanto tempo ela está usando, que benefício que aquilo lá está agregando na vida dela, se ela está tendo um benefício, se ela está aprendendo algo, se ela pelo menos consegue ganhar um dinheiro com aquilo, ou não, se ela entra todo dia só para dar risada, não que dar risada não seja bom, mas eu falo assim, que tem toda uma geração de pessoas que passam muito tempo em redes sociais ou em aplicativos para ver, e que de repente não se tira nenhum proveito disso, no sentido de conhecimento ou de experiência ou financeiro também, que é algo muito importante, não é verdade? E todo esse tempo que a pessoa fica, ela está sendo o produto. Ela está sendo o produto. Sem saber, inclusive. Isso que é o pior. E aí o que acontece? Ela passa a ser o produto, ela não percebe. E aí entra a questão do que é o essencial.
o que é o essencial? O tempo, um dos bens mais preciosos da nossa vida. Por quê? Porque o que nós fazemos com o nosso tempo? Você deve usar ele para ter boas experiências, para cativar as pessoas, para cativar quem realmente é especial para você. E tem muitas pessoas que estão perdidas em meio de tanta informação que colocou outras coisas como essencial. E aí entra aquela questão lá E aí entra aquela questão que eu falei já antes, de 2 sentidos, de tudo que não é essencial deve se tornar essencial. Então, até que ponto é essencial você ficar numa rede social, ou no aplicativo, ou em algo, se o benefício não for grande, se você não conseguir avaliar, isso às vezes acaba sendo essencial. O que não era essencial se torna essencial. Sendo que o bem mais precioso, um dos bens mais preciosos da nossa vida, mais essencial, é o tempo. O tempo que você vai dedicar para a sua saúde, o tempo que você vai dedicar para a sua família, para cativar as pessoas que você ama. Então, eu acho que aqui é o ponto crucial da gente entender o que é da gente usar o nosso tempo para cativar os nossos pequenos príncipes, as nossas rosas. Eu gostaria de saber, então, se você vê também dessa forma essa frase de tudo que não é essencial deve se tornar essencial. E assista mais de uma vez com seus filhos, porque toda vez que a gente assiste, a gente sempre acaba assim vendo alguma parte que a gente não tinha visto, a gente sempre tem um entendimento melhor e assim, muito bom para a criança. Por quê? A criança, ela sempre ela vai compreendendo isso, essas questões, e fica com certeza no inconsciente dela. Beijos. Coloca aqui nos comentários se você concorda dessa questão.